Doutor Leonardo Machado, Boa noite, Bispo. tudo bem com Satisfação e você? honra poder estar aqui com você. Satisfação é minha, satisfação toda minha. Estou dando um tempinho aqui para o pessoal chegar, demorou uns minutinhos para todo mundo entrar na live. Então, nós temos aí cerca de 200 pessoas já. E vamos ter aqui um momento incrível para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você tinha me falado uma definição médica, era medicina integrativa, era medicina... A proposta ela vai no intuito da saúde integrativa, né? Saúde Basicamente a integrativa. união de alguns pilares que faz com que a pessoa ela consiga ter uma plenitude naquilo que ela vive, né? Entender realmente que não existe uma fórmula mágica, né, para você poder prever uma melhora ou não na saúde, e sim um conjunto de fatores, onde a soma de todos eles vão fazer com que as pessoas elas tenham em si maiores ganhos, maiores resultados em tudo aquilo que fazem, né? Então, essa junção realmente desses pilares que eu costumo falar, que são 4 pilares, é o que eu costumo trazer isso dentro de um contexto realmente que possa fazer com que as pessoas possam evoluir positivamente em termos de dores, doenças e assim por diante. Show. Doutor Leonardo, você quer se apresentar um pouquinho para a gente, para o nosso amigo que está aí nos assistindo, te conhecer? Beleza, sim. Eu sou formado desde 99 lá no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e me formei em fisioterapia. E eu tive uma trajetória bem interessante dentro do ponto de vista daquilo que eu aprendi e realmente daquilo que eu via na minha prática clínica. Porque durante muito tempo, na própria formação universitária, ela acaba trazendo um modelo muito segmentado e, ao mesmo tempo, muito voltado para o seu próprio exercício. Isso foi uma coisa importante de poder analisar, que era formado dentro, vamos dizer assim, dentro de um modelo quase como um super-herói. Ou seja, olha, você faz isso, você vai ter toda a resolutividade que você espera. Olha, siga nesse caminho que você vai dar jeito para todos os pacientes. E a grande verdade é que não, isso não acontecia de fato. Porque muitas vezes as pessoas melhoravam determinada condição clínica e logo em seguida voltavam a apresentar aqueles mesmos sintomas. E na maior parte das vezes, quando isso acontecia, vinha logo a discussão, né? Olha, se o paciente não melhorou, é porque talvez você não tenha visto algum aspecto interessante ou a culpa é do paciente. E isso muitas vezes era nos levado a crer que a tua conduta era perfeita. Porém, você deixava de considerar que existiam outros fatores. E isso na própria formação universitária, bem como nas condutas, foi algo que sempre me levou a um certo questionamento. Poxa, mas será que realmente é isso? E aos poucos, quando a gente ia estudando, vendo o corpo na sua maior amplitude, a gente começava a perceber o seguinte, olha, determinado aspecto não era observado, determinado elemento não era visto. Então faz sentido hoje não ter tido resultado. E aí, obviamente, traz aquele contexto de que o caminho ele é mais amplo, no sentido de observar vários aspectos. E o que é mais importante, que hoje tem sido muito do meu enfoque, é entregar a saúde para quem de fato é dono dela. Né? E quando eu falo isso sobre entregar a saúde, eu digo sobre trazer realmente a responsabilidade da melhora para a própria pessoa. Né? Entender isso é uma coisa bem importante da gente falar, porque em alguns casos a gente percebe o seguinte, olha, não se preocupe que eu vou cuidar da tua saúde. E eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais críticos de ser abordados com qualquer pessoa. Porque, vamos lá, eu fazia muito isso, tá, Bispo? Era aquele negócio, olha, se preocupa não, eu vou dar jeito em você. Não se preocupa a partir de agora, eu vou cuidar de você. O que acabava sendo um fator de responsabilidade muito grande. Por quê? Eu não convivia com aquela pessoa 24 horas por dia para saber aquilo que ela estava fazendo. Então, eu comecei a entender que, embora seja uma coisa tão óbvia, né, tão lógica,
entender que o paciente ele é grande, a pessoa é muito responsável em si pela própria evolução positiva, muitas vezes eu tomava para mim a responsabilidade onde, na verdade, não era minha. E aí, automaticamente, eu fui juntando a minha história dentro de um modelo segmentado para um modelo mais amplo de intervenção na saúde e hoje dentro de um modelo onde nós entregamos a saúde para quem, de fato, pertence. Show. Fantástico. Doutor Leonardo, você tem vários vídeos em grandes meios de comunicação. Inclusive, você já apareceu no Fantástico e dando entrevistas, essas coisas, mostrando seu trabalho. Eu queria que você que está aí nos assistindo clicasse nesse aviãozinho. Está meio estranho aqui a entrega do Instagram hoje. Eu não sei por que motivo. Você que está nos assistindo, manda esse pedido para o pessoal entrar. Nós temos aqui uma colaboração imensa para algumas chaves bem importantes que podem abrir caminhos e dar uma melhor qualidade de vida. O princípio dessa semana e semana passada é viver bem e viver melhor, né? Viver mais tempo e viver com qualidade de vida. E hoje está meio estranho ali porque parece que o Instagram não está entregando hoje essa live. Normalmente tem muito mais gente. Sem problema. Manda um aviãozinho aí convidando o pessoal a participar. Clica aí, porque é do interesse público, é do interesse de todo mundo. Leonardo, e falando aqui, você tem assim várias entrevistas e a gente teve a experiência agora, a minha esposa foi atendida por você, depois minha filha Chara. Parece meio mágico assim o que você faz, né? Você fica mexendo assim nos músculos, nos ossos das pessoas. Você tira a dor com a mão. Fala a verdade, isso é ciência ou isso é outra coisa, né? Porque é incrível, né? Eu estou falando o que eu vi, né? Você tem assim um conhecimento da fisiologia humana que é capaz de ir ali com o dedo e apertar em algo para poder distender ou liberar. Existem uma série de procedimentos que envolvem, às vezes, um processo de dor no corpo, né? E que precisam ser liberados através de... As pessoas aproveitam e tomam muitos medicamentos, analgésicos, etc. Fala um pouquinho para nós sobre isso e sobre esses 4 pilares que você está falando para nós que compreendem a saúde integrativa. Legal. O primeiro ponto, né? Vamos entender um pouquinho dessa dor. Não é mágica, né? É ciência realmente daquilo que a gente vê. E o corpo, a todo momento, ele mostra. Ele mostra o porquê, ele mostra a origem de uma dor, ele fala o tempo todo. Toda dor, ela tem realmente uma explicação, ela tem uma origem e cabe ao profissional de saúde conseguir entender o que esse corpo comunica. Ele está comunicando o tempo todo. E o que eu faço ali é basicamente procurando decifrar essa linguagem. É isso que a gente costuma fazer. E, obviamente, aconteceu com a Bispa, aconteceu com a Chara, entender essa lógica, ter esse modelo de visualização para conseguir trazer todo esse resultado. Mas o contexto dos pilares da saúde integrativa que a gente costuma falar é o seguinte. Se você perguntar para qualquer pessoa, me diga o seguinte: se você começar a se movimentar, ter um modelo de vida mais saudável, começar a utilizar o seu corpo de forma mais ampla, você acredita em si que o teu corpo vai trazer benefícios? E aí, se nós fazemos uma pergunta dessa, eu acredito que todos sejam unânimes em dizer, olha, certamente, se você se mexer, se você começar a fazer uma atividade física, você vai trazer uma melhora. Perfeito. Outro pilar é a alimentação. Ou seja, aquilo que nós ingerimos com suas devidas repercussões sobre o nosso corpo. Nós temos inúmeros alimentos que são intoxicantes, que são inflamatórios e que podem, de alguma forma, gerar dor ou inúmeras doenças. Mas vamos chegar ainda no contexto geral de toda essa visão. Temos também as emoções, que aí a gente inclui medo, ansiedade, aspectos depressivos, que também podem interferir no padrão de tensionamentos musculares e mesmo de inibição de determinadas substâncias. E, por último, a mobilidade, que tem a ver com as posturas, tensões musculares, posturais e etc.
O que é A terceira interessante é qualquer, que doutor? as A tensões terceira qualquer? posturais, posturas alteradas, tensões Não, a musculares. terceira. Atividade A física, terceira é alimentação, equilíbrio emocional. Equilíbrio equilíbrio emocional. emocional. Isso. São as emoções da maneira que rege. Porque é muito interessante, né? Tem aquelas pessoas que falam assim, olha, eu não fiz nada. Só melhorei a alimentação e, olha, minhas dores desapareceram, olha, minha vida se transformou. Aí tem aquela pessoa, eu via muito no consultório, que dizia o seguinte, olha, só foi o fato de conversar com você que minhas dores melhoravam. E a última é aquela pessoa da mobilidade em si. Mexia aqui, alongava um pouquinho, a dor melhorava. Só que o que é interessante da gente notar? Eu gosto muito de trazer essa analogia como se fosse um copo. Vamos imaginar que nós tenhamos um copo aqui e esse copo, a gente derrama sobre ele um determinado nível de estresse. Estresse aí, físico, mecânico, alimentar e etc. Aí vamos supor, hoje eu tenho um dia extremamente estressante. Hoje eu fiquei muito sedentário. Tudo isso, o corpo vai absorvendo. O corpo vai absorvendo todas essas agressões, vamos dizer assim. Só que chega um ponto que esse copo, ele transborda. Porque ele não aguenta todo aquele estresse colocado sobre ele. Só que nesse momento em que esse copo transborda, é o momento que a dor ou a doença aparecem. Só que o grande erro que muitas vezes acaba acontecendo na área da saúde é que às vezes um profissional ele vai lá e consegue, por exemplo, olha, eu vou lá e alongo, tirei a dor. Olha, a causa do problema era o alongamento ou aquela falta de elasticidade. E não era. O que o profissional ali fez, em parte, foi o quê? Esvaziar um pouco daquele copo e agora não está mais transbordando. Só que o maior problema de todos é o seguinte. Esse copo é a representação do quanto o nosso corpo consegue absorver de estresse no dia a dia sobre a própria saúde. Só que esse copo, ele vai diminuindo, vamos dizer assim, de quantidade à medida que nós envelhecemos. E aí, muitas vezes, as pessoas têm a falsa impressão de que ficar velho é sinônimo de doença. E não é. Na verdade, é que a pessoa continua mantendo, talvez, alguns hábitos indesejados e a capacidade do nosso corpo de absorver essas agressões vai diminuindo. A capacidade de reparo diminui. E aí as doenças vão se instalando. O grande problema, e aquilo que eu procuro trazer dentro do contexto da saúde integrativa, é de você não olhar sobre um único foco. É você ter a visão do seguinte, vamos lá, o que você pode fazer hoje para melhorar seu estilo de vida? O que você pode fazer hoje para melhorar a tua alimentação? O que você pode fazer hoje para melhorar as suas emoções? De tal forma que esse copo, sendo maior ou menor, permaneça sempre vazio. O grande problema em si é que, às vezes, o não aparecimento de uma dor faz com que muitas pessoas não se preocupem em esvaziar esse próprio copo. E aí acaba chegando no momento onde alguns elementos não podem mais ser corrigidos ou trabalhados. Então, dentro dessa proposta de saúde integrativa, é como se fosse assim, dar um tiro com uma bala de canhão para matar uma formiga. Ou seja, tudo aquilo que você puder fazer de pequenos ajustes sobre cada um desses pilares, no somatório, vai te trazer um resultado clínico melhor. Então, é tirar aquela ideia de que existe um recurso, como é que eu posso dizer? Um recurso como invencível e pensar no todo. A gente está falando, então, também de medicina preventiva ao invés de medicina curativa, né? As pessoas, às vezes, elas esperam adoecer para poder procurar uma forma de se livrar daquela doença que ela adquiriu por meio, né, dessas agressões ao corpo por hábitos não saudáveis. A doença seria, então, um transbordamento desse copo, e aí nós já temos que entrar no processo de curar a patologia, que já é um pouquinho mais complicado. Se nós tivermos, então, atividade física adequada, alimentação correta, equilíbrio emocional, posturas, alongamento, mobilidade, né? Nós teremos aí em questão uma qualidade de vida
um melhor engajamento, uma maior energia. A minha pergunta agora é importante. Eu vou fazer essa para você e também para o próximo convidado. Nós estamos constatando na nossa base, né, na nossa pesquisa, na nossa amostra. Eu sou um pesquisador, eu amo essa coisa estatística, né, eu tenho uma cabeça meio de sociólogo. Todo sociólogo é maluco, eu não sou, não. Mas eu gosto de medir, metrificar, mensurar, fazer. Eu sou estudante de por que igrejas crescem, por que elas avançam. Eu gosto do fenômeno, eu gosto de descobrir o fenômeno que está por detrás do crescimento, ou por detrás de qualquer coisa que aconteça, né? E o ponto é, nós temos constatado esses últimos dias que as pessoas estão com surtos, né? Estão meia surtadas. Parece que a gente desencadeou com o lockdown uma situação piorada de surtos emocionais. O que eu tenho percebido é que as pessoas não estão bem nesse seu terceiro pilar, que é o equilíbrio emocional, que deve-se ao fato, provavelmente, de que a atividade física foi excluída porque as pessoas ficaram presas dentro de casa, né? A alimentação deve ter sido inadequada, as pessoas quebraram a dieta. Eu mesmo quebrei a dieta esses dias, já voltei, tá? Minha balança hoje me fez sorrir, né? Hoje eu fui na balança e falei assim, melhorou, melhorou. E a questão da mobilidade, as pessoas não aprenderam a se alongar e adquirir as posturas certas. E com isso desencadeou esse problema chave que é essa erupção desse vulcão. O copo transbordou, mas transbordou no sentido emocional. Essa é a nossa experiência. Doutor Leonardo Machado, é isso que você tem verificado também com a sua amostra, com a sua visão do que você teve acesso com o escopo dos seus relacionamentos? Sim, sim. Fato, vamos lá. Vamos procurar entender isso tudo, né? A gente, quando fala, eu acho que a maior preocupação das pessoas agora é a unidade com algo, entre aspas, desconhecido, que não tem uma matemática tão exata. Eu acho que isso acaba apavorando muitas pessoas. Mas vamos lá, a gente tem que começar a entender o seguinte. O que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode fazer hoje realmente para poder lidar com isso? Porque é interessante entender, só botando um pouquinho o ponto que você falou da questão da prevenção, e que realmente é importantíssima a prevenção, mas um dado que é interessante, Bispo, é que, em média, apenas 5% da população fazem prevenção. E existe um contexto bem interessante para a gente analisar isso, que é o seguinte: por que as pessoas não se previnem? E na maior parte das vezes é porque não tem a dor. Porque o ser humano, para poder agir ali dentro do contexto, no meu consultório, eu tinha perguntas que eu fazia sempre, que eram divisores de água para saber se uma pessoa ia melhorar ou não. Que eu falava sempre o seguinte: olha só, se você melhorar esse aspecto hoje na sua vida, o que vai mudar nela? O que vai trazer diferença? E muitas pessoas não sabiam responder. Falavam assim, eu não sei o que vai mudar. E esse simples fato da pessoa não ter clareza sobre aquilo que ela vai ganhar ao ter os benefícios ali, já conseguia delimitar aquelas pessoas que teriam resultados ou não. Por quê? Aquelas pessoas falavam assim, olha, eu quero melhorar para isso. Era a pessoa que era mais dedicada, era a pessoa que mais se envolvia e a que tinha mais resultados clínicos. Aquela pessoa que normalmente ela não tinha clareza quanto a isso, ela perdia o objetivo. Porque ela perdia, vamos dizer assim, o ingrediente, o estímulo para poder seguir todas as orientações. O que a gente percebe, basicamente, que leva as pessoas a prevenirem de fato é quando tem alguém muito próximo que está passando por aquele problema ou a própria pessoa tenha passado por um susto. Aí sim a pessoa previne. A pessoa previne basicamente sobre essas duas circunstâncias. Infelizmente. Mas aí o que a gente sempre procura trazer? Olha, tudo bem, você está com dificuldade de prevenção, mas pensa em alguma coisa que essa melhora na saúde vai poder te propiciar. É o primeiro passo. Então, agora mesmo, nessa estratégia de vida que a gente está tendo, é interessante a gente começar a entender o seguinte: todo mundo tem ciência, bicho. Você falar assim, olha, para, entre aspas, de se preocupar. Todo mundo está ciente de que o estresse ali prolongado vai combater a imunidade, vai atrapalhar a imunidade.
Isso já é comprovado cientificamente, né? Você vai aumentar as suas doses de cortisol e que automaticamente vão influenciar o seu sistema imunológico. Todo mundo sabe que fazer atividade física melhora a imunidade. Todo mundo sabe que a alimentação melhora a imunidade. Mas o que deve ser o elemento principal para as pessoas, de fato, poderem agir? Então, o que a gente está observando muito? Obviamente, tem uma certa preocupação das pessoas com esse momento. Só que, ao invés de pensar, ok, eu tenho essa preocupação hoje, o que eu posso fazer daqui por diante? E aí que muitas pessoas estão acabando se perdendo. Ou seja, existe um cenário que, entre aspas, eu não posso ser tão assertivo. Tudo bem. Mas por isso eu vou deixar de fazer aquilo que é necessário? E aí, automaticamente, são pessoas que não estão conseguindo enxergar esse lado meio que preventivo, aumentando as dores corporais, aumentando o peso corporal, se tornando pessoas sedentárias. E que, de fato, estão piorando e prejudicando cada vez mais a saúde. Então, dentro de um contexto racional, seria basicamente isso. Mas agora, o que nós estamos observando, e eu tenho profissionais formados por mim no Brasil inteiro, é justamente esse contexto que todo mundo relata. Olha, tem muito mais pessoas adoecendo, tem muito mais pessoas sentindo dores do que antes. Doutor, então você está querendo dizer que, para nós aqui todos, que qualidade de vida é uma responsabilidade pessoal, né? Cada um tem um tipo de vida que escolheu para si, né? Se a pessoa não trabalha suas emoções, ela não lê livros, ela fica vendo aqueles romances, né? Aquelas coisas piegas, ao invés de se alimentar da verdade de Deus, da palavra, de livros, de desenvolver-se pessoalmente, elas estão se enchendo de lixo, tanto emocional, lixo cultural, lixo no sentido alimentar, cheio de muitos alimentos que só, na verdade, parece que engordam, mas não nutrem, né? Tem muita gente gorda e subnutrida. E hoje a gente não pode mais nem falar porque a pessoa é gorda, que é gordofobia, né? Ela pode até querer te processar porque você agora falou que ele é gordo. E aí você tem que apelar. Você está falando aqui sobre causar um impacto, né? Que às vezes as pessoas só vão mudar, né, quando elas cansaram de perder. Eu gosto do que diz o Mike Murdock: um vencedor é um ex-perdedor que ficou com raiva, né? Você tem que ficar cansado de perder, né? Chega um momento que você fala assim, é o fim, né? Eu já disse isso aqui. A primeira lei dos buracos é pare de cavar, né? Então tá o fundo do poço, mas embaixo do fundo do poço ainda tem um sapão. É a lei de Moore. O que está pior pode ficar pior ainda, entendeu? E as pessoas não têm que esperar algo dramático acontecer para elas mudarem de vida, né? É só elas fazerem o exame e ver que seus exames estão alterados, né? E que aquelas alterações mantidas darão a ela não somente uma qualidade de vida inferior, como vão impedi-las de ver o casamento do seu filho quando ele crescer. Quem não quer ver o casamento da filha? Quem não quer participar quem não quer ver os filhos dos seus filhos crescerem, né? Então, eu sou apelativo, já estou apelando, tá? Não, mas por aí. Já estou no modo apelar, né? O cara que está aí, né, gordo, né? Tá gordo, tá comendo tudo que vê, tudo que acorda de madrugada para tacar as panelas, né? Você tem que escolher, né? Inclusive, fica reclamando de pesadelo também, né? E aí está aí entupido de muitas coisas e está sendo impedido de poder viver com maior clareza, né, mental, lucidez. Ele precisa escolher melhor o que come, né, e desafiar-se a estabelecer um estilo de vida sem esperar essa epifania, né, essa descoberta, né, essa visão celestial para poder tomar uma posição, né? Então, o que você está nos dizendo é que qualidade de vida é responsabilidade pessoal e deve ser uma coisa intencional, né? Você deve se intencionalizar a mudar de vida. Então, eu vou aqui falar o que a Dilce me disse esses dias. O grande alvo de alguém não deve ser emagrecer.
né? O grande alvo das pessoas deve ser estabelecer uma cultura, né? Porque você pode emagrecer ali e engordar depois. Mas quando você decide fazer algo, né, e para se tornar uma cultura na sua vida, aquilo vai durar, aquilo vai permanecer. Então, nós temos que ter uma cultura de saúde, uma cultura de qualidade de vida, uma cultura de vida abundante, é isso, Leonardo? Deixa eu até trazer uns dados aqui interessantes. Primeiro, essa questão do contexto da situação atual, que está acontecendo uma coisa também muito interessante, porque é o seguinte, antes da pandemia, existia um certo preconceito quanto a um modelo de entrega, vamos dizer assim, de soluções por meio digital, né? Existia um certo preconceito dizendo, olha, você não pode ir para o consultório para fazer um atendimento online, qualquer coisa do tipo, o certo é fazer o atendimento presencial. Não menosprezando o atendimento presencial, mas essa situação acabou forçando muitos profissionais eu vou ter que recorrer para o digital. E recorrer para o digital significa, olha, eu diminuir aquela minha carga de poder e transferir parte desse poder para o próprio paciente. Isso acabou tendo quase como um quadro obrigatório para as pessoas estarem começando a viver. As pessoas deveriam, a partir daquele ponto, começar o que? Olha, eu tenho que assumir minha responsabilidade. Olha, eu tenho que começar a fazer isso. Olha, eu tenho que começar a fazer aquilo. Então, isso foi mostrado. A partir do momento que essa modalidade digital hoje na saúde ela surgiu, ela quebrou aquele paradigma no que não poderia ter nenhum tipo de atendimento via online. E para o próprio paciente também, olha, existe uma forma de eu melhorar dessa maneira sem eu precisar ter que ir ao meu profissional. Não que isso não possa ocorrer, tá? Mas é uma coisa importante. Agora, tinha uma coisa, bicho, que eu treino os profissionais a sempre executarem na avaliação, é o seguinte. Isso aí está comprovado pela neurociência, né? Você que é um grande estudioso, você sabe disso. Mas nós temos, estruturalmente falando, basicamente 3 áreas cerebrais, né? Temos um cérebro reptiliano, um cérebro que é o sistema límbico e um cérebro que é o neocórtex, que é a parte mais racional. O que acontece? Toda vez que fazia uma avaliação e mesmo conversava com meus pacientes, eu sempre trazia um cenário futuro. Sempre trazia um cenário futuro. Por quê? A pessoa é obrigada a aumentar, entre aspas, aqueles fantasmas do presente. Por quê? Porque na maior parte das vezes, aquele presente não é doloroso o suficiente para a pessoa a ponto de trazer uma resposta desse cérebro primitivo, que é esse cérebro reptiliano, que zela pela nossa sobrevivência. Então, o que acontece? Sempre que eu fazia o seguinte, olha, vamos imaginar aqui o seguinte, se em 5 anos você mantiver esses mesmos hábitos, essas mesmas atitudes, tiver esse mesmo quadro, como vai estar a sua vida e como vai estar a tua saúde? Nessa mesma hora, a pessoa é obrigada a aumentar o nível, entre aspas, da desgraça atual que ela passa. Então, nesse momento em que há essa acentuação do quadro, a pessoa é levada automaticamente a ativar essa parte do cérebro. E quando ela ativa essa parte do cérebro, vem uma resposta mais profunda no sentido da mudança. Então, por mais que algumas pessoas falam assim, poxa, Leonardo, mas isso é meio agressivo, entre aspas, você fazer com que a pessoa ela se veja no cenário onde ela vai, talvez, sentir dor. E eu digo muito claramente, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso porque se a pessoa não tiver o despertar de uma dor para querer mudar, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Então, se a pessoa falar assim, olha, sabe essa coisa que você está... cigarro que você está fumando hoje? Para ver o que vai acontecer se você continuar daqui a 10 anos fumando. Deixa eu apelar aqui de novo. Deixa eu falar. Fumar é brega, você fica fedido sim. E ninguém suporta o seu cheiro. Fumar é muito cafona. Desculpa, tipo, continua. Não, beleza. Mas o que é interessante de nós reforçarmos aqui é justamente essa ideia de que para a pessoa poder implementar uma mudança na vida dela, ela vai ter que se conectar, entre aspas, com essa parte do cérebro que vai fazer com que ela mude.
Só quando tocar, bispo, na sobrevivência, nesses fatores, entre aspas, a pessoa vai ter um chamado muito forte. Lógico que existem outros meios, né? Só que é necessário, às vezes, dar um choque para a pessoa realmente, olha, eu tenho que mudar, porque eu já vi aquilo acontecer e eu não quero mais aquilo para mim. Logicamente, naquele momento, você consegue ter parte da atenção da pessoa para ela começar ali racionalmente ou mesmo emocionalmente promover mudanças na vida dela. Jesus chegou a ofender uma mulher, né? Ela estava ali querendo um milagre, muito orgulhosa, né? Com uma postura arrogante, cirofinice, um salto altíssimo. Ele chama ela de cachorra, né? Na frente de todo mundo. Não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Os pagãos entendiam o que era isso, já que eles estavam ali na fronteira em Israel, na cidade de Jesus, onde ele, na verdade, morava, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele estava sempre ali na casa de Pedro. Quando chegava em Jerusalém, ficava ali em Betânia. E o fato é que ela chegou para Jesus e queria um milagre, cortou a fila, né? Já viu que gente que chega e corta a fila, passou na frente, se achou demais, ela tinha toda uma categoria, né? Ela grega, né? Era um cirfonice, mas ela grega e tal. E Jesus simplesmente não atende ela, faz pouco caso. Até que ela, depois de dizer a ela que ela era uma cachorra, ela foi e se humilhou ainda mais. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então, aquele choque emocional, né, fez com que a filha dela, ela foi à busca de uma cura para a filha. Para que ele pudesse curar a filha que estava possessa de um espírito, ele teve que humilhar a mãe. O processo foi de cura no sentido de que muitos filhos estão endemoniados por causa do orgulho dos pais. Exato. Pais arrogantes. Quando você vê um filho problema, por exemplo, você está vendo um pai problema, né? Uma família problema. Às vezes quer tratar o filho, tem que tratar a família inteira. A família que está adoecida. Então nós precisamos realmente encontrar a chave, onde que está o problema. Outra situação que Jesus trata é do sujeito que entra por cima do teto, na casa de Pedro, né? Já estive lá naquele lugar algumas vezes. Cafarnaum, minha cidade. E Jesus chega para aquele sujeito, fica assim, muito impressionado com a fé deles e diz: os teus pecados são perdoados. E os fariseus, saduceus, doutores, escribas da lei ficam assim: mas quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo os pensamentos, né, disse que má autoridade tem dizer se perdoar os seus pecados, ou homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que se sabe que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, homem, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Ele já liberta o sujeito e dá um trabalho para ele, manda ele levar o leito, né? O leito é com ele, ele tem que carregar o leito. Tem gente que não quer carregar o leito, não quer fazer nada depois do milagre. Mas o ponto é, se Jesus lidou com a culpa daquele homem, obviamente ele estava paralisado por causa da culpa, por causa da condenação, por causa da acusação. Alguma coisa aconteceu na vida daquele homem que o paralisou. E Jesus botou o dedo na ferida. Sempre existe um ponto para apertar, né, doutor? Sempre. Você que sabe muito bem onde é que aperta. Sempre existe. É aquilo que, por exemplo, você teve a oportunidade de ver, né, com a própria Chara. O corpo, na verdade, ele vai revelando cada vez mais coisas, entre aspas, escondidas, pouco a pouco, né? Então, por exemplo, naquela primeira vez a gente resolveu lá a dor que ela estava sentindo e tal, aí depois, 3 dias depois, não, tá com dorzinha aqui. Fui lá, foi rapidinho, a gente resolveu, né, o problema dela, mas é que o corpo dela estava mostrando uma outra coisa. E fisicamente é assim também na nossa vida. Sempre tem um ponto, sempre tem um ponto. E o que é interessante ainda notar é que muitas vezes aquele ponto que se revela, ele não é tão superficial assim, né? Aquilo que realmente gera o despertar, às vezes está escondido. A pessoa precisa se mostrar, né? E se mostrar realmente significa se abrir para uma verdade própria, né? Abrir para uma verdade em relação à vida, e que aí começa todo o processo realmente. A pessoa abrir mão do orgulho,
e seguir em frente. Agora, uma coisa interessante, bicho, que a gente está falando, dentro desse modelo da saúde integrativa, que a gente sempre vai falar o seguinte, pô, mas quem é o culpado, né? Quem é qual o principal pilar? O que realmente nós devemos abordar? Primeiro é o todo. Mas agora é observar realmente que, ultimamente, principalmente, a questão emocional está sendo muito forte. Está sendo muito forte e, infelizmente, nós estamos observando aí que há um despreparo muito grande para lidar com as emoções. As pessoas estão muito perdidas, mesmo sem fé, infelizmente. E isso é triste, porque nós convivemos, né, dentro desse contexto, e observar que as pessoas não estão entendendo a correlação, né? Ou então achando que as emoções estão separadas do restante. Não, né? Vamos lá, você está com estresse, você está com ansioso, você está meio com depressão, com as preocupações, naturalmente o corpo vai se armar. O corpo vai se armar e vai te colocar numa situação de proteção. E isso já é suficiente para atrapalhar tudo. Toda a tua química corporal, tudo vai ser atrapalhado. Então, obviamente, se a gente puder realmente dar uma dica para as pessoas nesse momento, confia mais na palavra, se dedica a coisas que sejam realmente produtivas, largue jornais, telejornais, internet que trazem essas dicas de graças, que só alimentam em si a preocupação, o medo com aquilo que teoricamente não existe. Porque se a pessoa realmente alimentar ali o corpo com a palavra e realmente trazer emoções positivas, pode ter certeza que já vai estar completamente preparado para lidar com qualquer adversidade, que tudo muda. Tudo muda. Você parou por um momento, equilibrou ali, fica claro, aquela tensão muscular desaparece. O intestino volta a funcionar melhor. Tudo volta a funcionar melhor. Então, você quer ter realmente uma mudança positiva de vida? Foca nisso hoje. Foca nisso hoje. Doutor, eu falei aqui sobre duas situações. Eu queria fazer uma oração antes de terminar. Muito obrigado por poder participar. Siga aí o Leonardo Machado. Procure saber sobre o seu trabalho. Você treina pessoas, você treina equipes para poder fazer o que você faz. Hoje, né? Eu tenho focado, né? Você se multiplica, é isso? Eu multiplico esse conhecimento da saúde integrativa com profissionais de saúde das mais diferentes especialidades, trazendo justamente esse contexto, né? Como o profissional de saúde pode entregar algo de alto valor agregado. E quando eu falo de alto valor agregado, é justamente um trabalho completo, não aquela coisa separada, mas o profissional de saúde entendendo essa complexidade e atuando em conjunto com outros profissionais em prol do paciente. Eu acho que é isso que a gente vai construir, está construído aí ao longo dos últimos 5 anos, que a gente tem trabalhado dentro desse aspecto e tem tido resultados muito interessantes. Eu quero falar aqui para vocês que estão aqui, antes de terminar essa parte aqui com o doutor Leonardo, introduzir o doutor Renato Faria, sobre 2 aspectos que foram abordados. Culpa, que é o caso de Jesus, perdoados estão seus pecados. Às vezes você está paralisado pela culpa, então você se acha indigno, você não... Entenda, a graça é um grande escândalo, porque ela premia você sem merecer. Você que é pai entende isso. Você dá algo ao seu filho que ele não merece, porque você é pai, e porque você é bom, porque você o ama. Deus ama você tanto que está disposto a liberar a sua graça perdoadora e não tratar você segundo os seus pecados, mas segundo as suas muitas misericórdias. Então, a primeira chave que eu tenho para te dar hoje é: levanta, toma o teu leito, vai para a tua casa. Sai desse estado de paralisia, de mornidão, de adoecimento, de rigidez mental, de incapacidade de se ver e de se perceber como alguém que pode receber algo além do que você merece. A graça está inundando a sua vida hoje. A segunda coisa é a ofensa. Jesus ofendeu aquela mulher para curá-la, para curar sua filha. E algumas pessoas ficaram presas na ofensa. Imagina se aquela mulher falasse assim: como ele me tratou mal. Eu não quero acreditar mais. Talvez você foi tratada mal, talvez você se decepcionou com algum líder, talvez você se frustrou com algo e você está presa na ofensa. Hoje é dia de se libertar da ofensa, de sair do casulo, de sair de dentro da caixa, de resolver
se jogar mais fundo e se humilhar mais ainda, né? Até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu não reconheço um dom maior na vida de alguém do que a humildade. A humildade é o maior manto, a maior autoridade que alguém pode ter. Então, vai lá de novo, vai mais fundo, lança suas redes, saia da zona da ofensa, perdoe e seja perdoado. Se liberte da mágoa e do ressentimento. Pai, eu abençoe essas vidas, essas pessoas. Muito obrigado pelo Dr. Leonardo. Todas as chaves que estão sendo dadas, que nós possamos construir uma grande conspiração do bem para levar as pessoas ao seu destino. Oramos para que se quebre a culpa e a ofensa nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Doutor Leonardo, muito obrigado. Meu carinho, minha gratidão e a oportunidade de falar aqui com você e com toda a igreja, de uma maneira geral. Grata satisfação. Muito obrigado. Forte abraço. Deus abençoe. Um abraço, amigo. Espero você essa semana aqui, hein? Tô indo. Deus abençoe. Amém.